Beijo. E aí, gente, sextou, né? Você viu? Daqui a pouquinho meu amigo vai descer lá pro litoral norte, mas enquanto isso a gente tá aqui no Falando Nisso com um assunto importantíssimo. A gente vai falar sobre aqueles medicamentos controlados, especificamente sobre a medicação tarja preta. Tem um nome correto, né, que os médicos falam, mas é popularmente conhecido assim. Eu até decorei, gente, é benzodiazepínico. Não tá escrito ali, tá? Ele decorou mesmo. Eu decorei porque eu fui tentar ler hoje de manhã e não conseguia de jeito nenhum. Eu não vou tentar ler, amiga, eu dividi, porque eu vou enroscar. Benzodiazepínico. Benzodiazepínico. Pronto, arrasou. Pronto, é a medicação tarja preta. Um segredinho de jornalista, a gente faz isso. Quando a palavra é difícil, a gente divide. Aí cria várias palavras numa só. Benzodiazepínico. Aí você fica arrasando. O pessoal diz, nossa, como ele fala bem. Opa, caiu meu ponto. Ao vivo. É isso aí, gente. Olha, boa tarde para você que está em casa. Fique ligadinho com a gente que o assunto é importante. E tem notícia para você também. O Falando Nisso Band está no ar. Boas opções para economizar nas compras. Descontos, promoções, vantagens. No final das contas, o que importa mesmo é o resultado, economia, controle das finanças. E tudo isso aqui, ó. Destinos brasileiros entre os melhores. Mas não basta ser maravilhosa para uma cidade ficar bem colocada na lista. Com base nas avaliações dos próprios viajantes, o levantamento também elege as melhores experiências para o turista. E no estúdio vamos falar sobre medicamentos de tarja preta, como devem ser utilizados e cuidados. Hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro. O Falando Nisso Band começou. A gente começa então o nosso programa com uma mensagem muito importante para você, né? Tudo o que você precisa ser para você ser feliz, você já tem. É verdade, a gente tem que lembrar disso, gente, para começar o nosso ano com gratidão no coração. Às vezes a gente sai, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, mas para nossa felicidade, o que a gente precisa já tem e tá dentro da gente, não tá em ninguém, em nada. É isso mesmo. Faz um exercício, né? Tentar entender o que te faz bem. E as coisas que você já conquistou, não só materiais, né, mas emocionais também. É isso que faz a gente evoluir, com certeza. Com certeza. Vamos falar de prêmios e também tem vários, tá? Para você. Primeiro, a gente vai mostrar o da Ortovip, uma escova elétrica bem legal. Para você concorrer aos prêmios que estão nessa sexta, primeiro você precisa marcar 2 amigos por comentário, seguir a Ortovip, que é @ortovip_oficial. A gente faz esse sorteio no dia 2 de fevereiro, então tem um tempinho aí bom para você participar, tá bom? Participe, lembrando que você, se ganhar, precisa vir aqui, a Band Vale, né, que fica no Colina Shopping, para retirar o seu prêmio. Excelente. Tem o sorteio da Polipet também. Tá a fim de concorrer a um kit preparado especialmente para o seu bichinho de estimação? Tem que curtir a fotinha oficial, marcar 2 amigos por comentário e seguir o @polipet.oficial. Dia 2 de fevereiro, a gente conhece o ganhador, então boa sorte para você. E o prêmio também precisa ser retirado na sede da Band aqui em São José dos Campos. Eu adorei esse kit, que é o kit Verão 2024 do Falando Nisso. Chique demais. Vamos mostrar? Esse crédito arrasou, né, amiga? Nossa! E ó, tá achando o quê? Que é coisa ruim? Que nada, é tudo de muita qualidade. Verdade. Esse guarda-sol é lindo, grandão, super reforçado, tem cadeira de praia e também o cooler. Tudo pra você, tá bom? Pra participar do sorteio, tem que seguir a gente, @Falando Nisso Band, também a Sicredi, que é @Sicredi Vanguarda, tudo junto. Deve marcar 2 amigos por comentário e também repostar essa foto aí nos seus stories. Pelo menos uma vez, tá? Nos seus stories. E aí no dia 2 de fevereiro a gente também faz o sorteio. Fique torcendo para você ser o sorteado, o ganhador ou a ganhadora. Quem ganhar tem que retirar o prêmio aqui. Não esquece de, quando repostar nos stories, marcar a gente para ter o controle. Verdade. Que aí, se você for a pessoa sorteada, vai dar para fazer a verificação ou não. Vamos de perguntinha da enquete para o nosso assunto de hoje? Pode colocar na tela para mim, por favor. Olha só, um assunto que a gente vai lidar com vários aspectos, né? Muito preconceito, medo. Você usaria, caso alguém desse para você ali um médico, né? Olha, você precisa usar. Ou já usou, até mesmo está usando
medicação tarja preta? Sim ou não? A gente quer conhecer um pouquinho você. Pode mandar então no nosso 997167989. Voltou, obrigado, viu? E aí você deixa então o resultado. No terceiro bloco a gente mostra a nossa parcial. É isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre medicamentos, os chamados medicamentos tarja preta, que são aqueles medicamentos controlados. Em quais casos, de fato, é necessário usar essa medicação? Quais são os riscos também, né? Pois é, e essa automedicação que infelizmente é muito comum e parece que está até fácil demais para as pessoas conseguirem ter acesso. É um problema sério e que pode causar consequências graves para a nossa saúde. Então, a nossa entrevistada de hoje é a médica psiquiatra Flávia Sano. Que bom ter você aqui, Flávia, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu agradeço a presença aqui, por vocês terem me convidado, a Agda e Lucas. E assim, principalmente por falar de um assunto tão importante e necessário, né? Que são o uso das medicações de tarja preta. Legal, doutora Flávia, a gente fala tanto, é popularmente conhecido como medicação de tarja preta, né? Mas o que são essas medicações? Então, as medicações de tarja preta são aquelas medicações que tem aquela faixa, né, preta e que precisa de receitas especiais, assim, uma receita azul ou receita amarela, aqueles chequinhos. Por quê? Porque são medicações que têm um risco de abuso e dependência. Então, elas têm que ser muito mais controladas, né? Então, as medicações, assim, que são mais... quais são os tipos, né, de medicações de tarja preta? São alguns analgésicos, os derivados de morfina, são os benzodiazepínicos, né, que são os calmantes, e são os estimulantes cerebrais, a Ritalina, as medicações que a gente usa, que é usado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos até citar novamente, até para reforçar esses medicamentos, então, doutora. Quais são essas medicações de tarja preta que são vendidas aqui, então? Vamos entender. Então, os morfinas e os derivados de morfina. Que é para dor, é isso? Que é para dor. Os benzodiazepínicos, os mais conhecidos é o Rivotril, diazepam, o Rivotril é o clonazepam. É para dormir isso? O que seria, doutora? Só para a gente entender. Então, são medicações que, o que é on-label, que a gente fala, né, o que é para ser usado mesmo, tem indicação para o uso. Só que é indicação de curto prazo. Para a pessoa que está numa crise de ansiedade, que está tendo um ataque de pânico, ou para um começo de um tratamento, quando a pessoa está num quadro de ansiedade, e a medicação que é de primeira escolha demora, que são os antidepressivos, eles demoram de 1 a 2 semanas para começar a fazer efeito. Então, nessa primeira, segunda semana, de ataque ali. Aí pode estar ajustando, porque são medicações que funcionam imediatamente. Nossa, mas eu tenho amigas que tomam há anos, por exemplo, o Rivotril para dormir. A médio e a longo prazo não existe evidências científicas que ele traga algum benefício, pelo contrário. Olha, amiga, que sério. Mas a curto prazo, sim, a gente pode usar. Então, você falou de 2. Qual que é o terceiro que você ia falar? O terceiro são os estimulantes cerebrais, que o mais conhecido é a Ritalina, que é o metilfenidato. O outro conhecido atualmente é o Venvance, que é a lisdexanfetamina, né, o Concerta. Então, são medicações que são tarja preta também. E eles são usados para quais situações, esses últimos 2? O estimulante cerebral é usado para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nesse o caso, TDAH. É uma medicação de uso contínuo. Mas tem que ter o diagnóstico, né? Ah, o que a gente estava conversando com o Lucas, né, lá fora, é que tem pessoas que têm usado de forma recreativa. É para concurso também, gente. A pessoa vai prestar concurso, não tem a doença. Toma essa pílula, né? Não tem a doença, não tem o diagnóstico de ter uma disfunção em relação à sua atenção, né, que é um quadro que vem desde a infância. A gente, para fazer um diagnóstico, não é só achando que tem desatenção, porque desatenção tem vários quadros, né? Então, você precisa ter um diagnóstico para realmente usar, e aí sim, né, que pode ser usado aí por longo tempo. Legal. Agora, por exemplo, quais os riscos dessas medicações, mesmo quando prescritas? Tá. Assim, o ideal é que seja usada por máximo 2 meses, né? Nessa fase inicial só de tratamento, que o paciente está muito agitado, muito ansioso, muito angustiado, para ajudar, né, até o período que a medicação efetiva vai realmente funcionar. Né? Mas, assim, a longo prazo, o maior risco é, sim, a dependência. Né? O abuso e a dependência. E o primeiro benzodiazepínico, o primeiro calmante a ser veiculado foi em 1960. Olha. Em 1970, os benzodiazepínicos eram as medicações mais prescritas no mundo.
Aí, em 1975, eles começaram a constatar essa questão da dependência. E aí começou, realmente, o FDA e a Associação Americana de Psiquiatria começou a restringir e colocaram, né, com uma medicação mais controlada. Excelente. Então, você de casa pode mandar perguntinhas. Ai, não quero ser identificado. Porque às vezes você acha que você está usando há muito tempo, já também se sente um pouco viciado ou viciado. Você coloca lá na mensagem, não quero colocar meu nome. E a gente já faz para a doutora a perguntinha, tá bom? Agora a gente faz uma pausa no nosso assunto tão importante de hoje para atualizar sobre as buscas ao helicóptero desaparecido no último domingo. 5º dia de buscas, né, meu querido Eugênio, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde. Boa tarde para você também, Lucas, Águida, e a todos que nos acompanham no Falando Nisso. 5º dia de buscas e as esperanças se mantêm. Essa é uma parte boa de toda essa operação que acontece. O mau tempo na nossa região, ela tem atrapalhado as buscas, viu, Lucas e Águida, porque mesmo com equipamento de última geração usado pela Força Aérea Brasileira, ainda não foi possível encontrar essas pessoas ou resquícios dessa aeronave, desse helicóptero, devido à área de mata e também ao mau tempo, mas as operações continuam. Neste momento, a aeronave da Força Aérea Brasileira, SC-105 Amazonas, ela está aqui no aeroporto de São José dos Campos, aqui no terminal aeroportuário, onde tem um galpão dedicado à Força Aérea Brasileira para realizar essa operação. Por que ela está aqui? As operações foram suspensas na manhã de hoje devido ao mau tempo na região onde as buscas acontecem, mas deve ser retomada daqui a pouco com essa aeronave de última tecnologia, que ela tem radares e também sistemas de infravermelho que podem encontrar pessoas vivas e anomalias na região de mata ou de água que podem apontar onde o helicóptero pode ter feito um pouso forçado, até mesmo uma queda pode ter acontecido, alguma falha mecânica. Eu vou até virar a câmera um pouco aqui para mostrar para vocês essa fachada do aeroporto. E aqui mais ao fundo, ali naquela parte branca atrás de mim, é o galpão da Força Aérea Brasileira, onde essa aeronave está esperando novas ordens para começar as buscas. Lembrando, então, que ela já fez alguns voos hoje pela manhã, já são mais de 32 horas de voo, de acordo com a Força Aérea Brasileira, contando todas as ações realizadas, sem contar também a operação do helicóptero Águia da Polícia Militar, que também trabalha nessas buscas, né? O helicóptero Águia usa o sistema mais próximo das árvores, também usando a visibilidade, a visualização dos especialistas em resgate. Já essa aeronave voa mais alto e ela usa esses sistemas aí, esses radares, para tentar encontrar essas pessoas. Esse helicóptero, ele saiu da capital paulista, no Campo de Marte, no último domingo. Ou seja, é o 5º dia de buscas, mas já é o 6º dia praticamente do desaparecimento. As buscas começaram na segunda-feira e o helicóptero sumiu na tarde de domingo. As buscas continuam desde então. É bom lembrar também que a família está bastante esperançosa, as famílias, no caso, estão bastante esperançosas com a possibilidade de encontrar essas pessoas ainda com vida. Só para finalizar aqui, a área de busca que está sendo abrangida neste momento, né, desde da segunda-feira, é a região ali de Paraibuna, onde tem uma represa, uma área de mata bastante densa também, região de Natividade da Serra, onde relatos apontam que moradores ouviram sons de helicóptero poucas horas após o desaparecimento. Mas, por enquanto, infelizmente, Lucas, Águida, nada foi encontrado. Volto com vocês. E a gente fica no aguardo, né? As buscas já entram no 5º dia. Obrigada pelas informações, Eugênio. Boa tarde, viu? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com você e comentar, né, sobre as boas opções para economizar na hora das compras. E também os cuidados com os medicamentos tarja preta. Não sai daí que a gente já volta. De volta para comentar aqui com mais gente empregada, mais renda no bolso, mais consumo, né? E os supermercados registram aumento nas vendas também. É isso mesmo. Você aí de casa, que está vendo a gente, está comprando mais nos supermercados? É assim, de toque em toque, que o Marcelo busca maneiras de economizar. Ele fica de olho nos cupons de desconto emitidos pelas lojas digitais. Pode-se dizer que nesse mês eu economizei por volta de 200 a 250 reais. Pelas contas dele, em um ano seria possível economizar até 3 mil reais, mais que 2 salários mínimos. Ele usa principalmente os aplicativos de compra de alimentos e outros itens de necessidade. Descontos, promoções, vantagens. No final das contas, o que importa mesmo é o resultado, economia, controle das finanças. E tudo isso aqui, ó,
Aplicativos de delivery, por exemplo, que oferecem descontos na primeira compra. Tem cupons para quem faz cadastro, clube de compras com cartão fidelidade até em farmácias. E o chamado cashback, quando o cliente acumula os descontos em dinheiro, que pode ser usado nas próximas compras. Você pode usar essas ferramentas sabendo exatamente o que você vai buscar no mercado e não aceitando todas as sugestões que os aplicativos te propõem. Então, tendo a lista, estando bem alimentada e sozinha, você consegue fazer a compra que você precisa, e a gente tem casos, inclusive, de pessoas que depois que adotaram esse comportamento, reduziram aí o custo das suas compras em até 30%. Aquela velha lição de casa também continua importante. Procurar os melhores preços e as melhores economias aí com os produtos, né? Se ele está fazendo a lição de casa? Tá. É? Ele leva coisa cara? Não. No que dá pra gente comprar, né? Tem isso mesmo, né? Mas tá certíssimo. Tem que segurar o dinheiro tão valioso que a gente recebe, né? Bom, voltando para o assunto, eu quero te lembrar que você pode participar do programa de hoje votando na nossa enquete do dia, que fala sobre os medicamentos de tarja preta. A perguntinha é a seguinte: você usaria ou já usou, está usando medicação tarja preta? Hashtag sim, hashtag não, pelo nosso WhatsApp 12997167989, você participa. Lembrando que você também pode enviar o seu comentário ou a sua dúvida. Se achar melhor não se identificar, não tem problema, é só colocar assim, ó, entre parênteses, né? Que a nossa produção faz a seleção das perguntas sem colocar o teu nome, tá? A nossa entrevistada hoje é a médica psiquiatra, doutora Flávia Sano. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da dependência, doutora. Quais os sinais que a pessoa precisa ficar em alerta de que, opa, realmente acho que já estou ficando dependente daquele remédio, daquela medicação? O que vai acontecendo com o organismo da pessoa é que ela vai criando primeiro tolerância. O que acontece? Aquela dosagem, assim, um exemplo de 1 miligrama que ela tomava no começo, ela começa a sentir que aquele 1 miligrama não está mais fazendo o efeito que fazia antes. E aí ela quer aumentar essa dosagem, né? E ela aumentando, ela vai criar essa tolerância, também ela vai sentir que não está fazendo mais efeito. Só que assim, quando a dependência é muito forte, a pessoa ela começa a sentir sintomas assim muito desagradáveis, né? Sim, começa assim a ficar muito sensível a som, a ruído, começa a ter enjoo, dor de cabeça, formigamento, dores inexplicáveis, sabe? Então, assim, ela começa a sentir, e ela começa a perceber que se ela tomar o calmantezinho, ela melhora. E assim, e o que é difícil a gente começar a conscientizar o paciente que aquela medicaçãozinha lá que ela está tomando é que está trazendo esse problema. Não está resolvendo, né? Pelo contrário, ela acha que é aquilo que ajuda, né? Nossa, porque se ela gente. toma, já alivia tudo isso, então ela começa a achar. Então, o tratamento é complicado, né? Porque primeiro tem essa fase de conscientização, de mostrar para ela que é uma dependência, que está prejudicando a vida dela, que vai prejudicar mais ainda. Se ela for aumentando as doses, isso vai só aumentar o problema, né? E assim, e dá coragem para ela começar esse desmame, né? É a mesma coisa quando a gente vai pedir para alguém parar de fumar, né? É tão difícil, a pessoa fica ensaiando, eu começo mês que vem, então assim, é aquela fase difícil. Mas depois que a pessoa toma essa atitude, os estudos mostram que 70% a 80% das pessoas que procuram tratamento para tirar, né, o benzodiazepínico, os calmantes, conseguem ter sucesso. Olha, isso é super positivo. Então, o primeiro passo desse tratamento é a conscientização e educação mesmo ao paciente de que é possível isso acontecer, né? Aí isso aconteceu. Super importante. Você usa outro remédio para tirar um outro medicamento ou não? Uso, mas assim, tem que ficar bem claro para o paciente que é uma medicação apenas de apoio. Tá? Porque assim, quando a gente for tirando o benzodiazepínico, o corpo é como se o organismo pedisse o contrário. Então, eles aumentam os sintomas. Então, assim, você está reduzindo o calmante e a pessoa vai ficar com mais insônia. Ela vai ficar com mais ansiedade. O mal-estar que ela tinha vai aumentar. É bem difícil. Então, assim, a gente não consegue substituir e eliminar esses sintomas de abstinência, mas consegue dar medicações de apoio. Alguma medicação que ela vai conseguir dormir,
que alivia um pouquinho a ansiedade, né? Nesse aspecto. E um tratamento acompanhado com um psicólogo, né, para ajudar em toda essa fase, né, da retirada é super importante também, porque é um tratamento para dependência química. Exatamente. Essa semana, Lucas estava de folga ainda, a gente falou sobre o Janeiro Branco, a questão da saúde mental, né? E aqui estava uma entrevistada, na ocasião, uma psicóloga, falando que o Brasil está entre os países que tem mais pessoas ansiosas no mundo. Já há bastante tempo. Ou seja, muitas pessoas também, com certeza, usando medicações para controlar a ansiedade, né, doutora? Por que o país é tão, assim, ansioso? O que acontece? Assim, ter uma explicação exata por que o Brasil é tão ansioso, mais do que os outros países, mas, assim, eu imagino que a forma de trabalho, né, o brasileiro é bem workaholic, é bem pressionado. Você observa isso no seu consultório, entre as queixas? Tem bastante burnout e ansiedade, as pessoas se cobram muito, trabalham muito. É a questão também, né, social, das dificuldades que cada um passa no dia a dia. Então, assim, é um país que a gente sorri, né? Mas, no fundo, as pessoas estão bem preocupadas, com medo, né? Ansiosa é um país com bastante violência também, né? A gente acha que isso não afeta, né? Porque, vi uma matéria, ou também entrei na rede social, vi um vídeo, mas, no fim das contas, vai acumulando ali na nossa caixolinha aqui, né, gente? E alguma hora a conta vem de tudo isso, né? Seria, então, por todos esses motivos, né, que a gente está pensando aqui na parte social, dessa ansiedade do brasileiro, né? Essa parte social, toda essa parte também, eu acho que muito se trabalha e pouco se ganha, né? Eu acho que tem essa parte financeira, a gente precisa falar que a falta do dinheiro tira o sono e a paz de, né? Vamos combinar, né, gente? É difícil, né? Vai acabando o mês, acaba o mês e o salário no primeiro dia já foi também, né? Será que tudo... Por que a gente acaba indo, o brasileiro quer sempre ir para essa questão do remédio? Como se o remédio fosse a solução, um calmante. Então, Lucas, esse espaço aqui, por exemplo, é muito importante, porque eu acho que o brasileiro também não prioriza a saúde mental. Né? Então, assim, não tem uma cultura de bem-estar, né? De melhorar o estilo de vida, de saber gerenciar, né, o estresse, de procurar um psicoterapeuta, né? Então, assim, já também tem isso. Mas por que as pessoas procuram medicação? Por que usam tanto esse tipo de medicação? Os benzodiazepínicos? Isso. Falta de conhecimento também. Então, outro motivo para esse espaço ser tão importante hoje, né? Porque, assim, o tratamento ideal para um transtorno de ansiedade são medicações chamadas inibidores de recaptação de serotonina. Eles são classificados como antidepressivos, né? E, assim, são medicações que começam a funcionar depois de 2 semanas, mas que efetivamente vão tratar a ansiedade. Eu costumo explicar para meus pacientes, assim, que o nosso cérebro é como se fosse uma caixa, assim, elétrica, e que a ansiedade seria um curto-circuito. O que é o benzodiazepínico? É você abaixar, desligar a fiação lá. Só que a hora que você liga de novo, o curto-circuito está lá de novo. O que faz as medicações mesmo para corrigirem o transtorno de ansiedade? É como se a gente colocasse lá uma fita isolante ou trocasse aquela fiação. Assim a gente está tratando, né? Então, esse é o tratamento ideal. Só que os calmantes, as pessoas não sabem, né? Às vezes os pacientes chegam lá no meu consultório e falam assim, faz 1 ano que eu tô assim, mas olha, doutora, eu não estava tomando nada, só tomei calmante. A minha vizinha me deu calmante. Como se isso fosse melhor do que se ela tivesse ido tomar uma medicação prescrita, correta, né? Então, as pessoas, falta de informação, acham que o calmantezinho, né, é muito menos perigoso do que você tratar de forma correta, né? A gente está falando sobre a questão da automedicação mesmo, quanto realmente é perigoso, né? Sim. Bom, a doutora Flávia Sano é psiquiatra, a gente está num bate-papo muito importante, então você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta, também votando na enquete. Vamos dar uma olhadinha na enquete? Você pode participar pelo WhatsApp, que é o 997167989. Você usaria ou já usou medicação tarja preta? É só responder pelo WhatsApp, que está aí o número, #sim ou #não. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, porque agora a gente vai ver como fica a previsão do tempo para algumas cidades da nossa região.
Caçapava tem máxima de 29, o mesmo em Taubaté com chuva fraca. Em Caraguatatuba, máxima de 28 graus. Cruzeiro, máxima de 29, com chuva fraca e períodos nublados. Ubatuba, máxima de 26, com chuva fraca, que também aparece em Campos do Jordão, com a máxima de 21 graus. Em São José dos Campos, hoje, máxima de 29, períodos nublados com chuva fraca. O chuvisco continua no sábado, com máxima de 30 graus. Domingo, máxima de 32. Segunda e terça-feira, máxima de 33 graus com tempestades. Dias típicos de verão, né? Muito calor e chuva também. Bom, a gente já volta no próximo bloco com dicas do Dr. Marcos Massal com o quadro Meu Amigo Bicho. Ele vai comentar sobre os cuidados com os pets nesse calor. Não saia daí, a gente... Você sabe que cuidados você deve ter com o seu pet nesse verão? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Valeu, doutor Marcos Massal. Aliás, um beijo para todo mundo da Polipet. Um excelente ano para vocês, viu? Bom, nossa convidada de hoje é a médica Flávia Sano. Ela é psiquiatra. O assunto, a gente está falando sobre saúde mental e o uso de medicamentos controlados. Tem enquete para você participar. A perguntinha é a seguinte. A gente vai, então, ver já o resultado parcial. Você usaria, já usou, está usando medicação tarja preta? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, o resultado é o seguinte, para você que participou pelo nosso WhatsApp 12 997167989. 87,5% dizendo que sim, o que é um bom sinal. Por quê? Tá buscando aí uma ajuda, né, amiga? Não tem um preconceito também do medicamento, que muita gente às vezes fala, eu não vou tomar, porque tarja preta é remédio louco. Ah, né? Tem muito preconceito. Muito. E a gente está aqui também para esclarecer, né, todas as dúvidas. Você pode mandar para a gente, a doutora está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente já começa a ler. Mas eu queria falar com você agora, doutora, sobre a questão da dificuldade no tratamento da dependência mesmo das medicações tarja preta. Por exemplo, a dependência, existe um período para que você consiga, digamos, retirar essa medicação da pessoa? O tratamento para tirar a dependência, ela é um tratamento a longo prazo? É um tratamento bastante difícil, né? A gente precisa, assim, de apoiar bastante o paciente naquele momento. Eu costumo, quando a medicação ela pode ser em gotas, eu acho mais fácil, porque aí eu vou abaixando de gota em gota. E eu vou abaixando conforme a capacidade de cada paciente. Que é muito individual, É individual, né? E tem pacientes que quando chega na última gota, no último miligrama, aí começa a ficar mais difícil, mais complicado. Porque quando vai abaixando, vai aumentando aqueles sintomas de abstinência, né? Então, é difícil, mas é possível, né? Boa parte dos meus pacientes, eles conseguem, é sofrido, mas conseguem, né? Normalmente com o apoio da família, com o apoio de um psicólogo trabalhando junto, com o meu apoio, incentivando, explicando, né, fazendo toda aquela psicoeducação, a pessoa vai conseguindo. Mas é difícil, sim. Eu tenho alguns pacientes que, no momento, estão sofrendo bastante. E eu já fiz até um grupo, sabia? Um grupo de WhatsApp entre os pacientes para um apoiar o outro nessa retirada. Nossa, que legal. Muito legal mesmo. Aliás, doutora, a gente estava até comentando aqui desse preconceito, né? Que muitas pessoas têm até de tomar o remédio. Por exemplo, um remédio para depressão. A pessoa que tem um diagnóstico de depressão e fica relutando para usar um medicamento. Vamos explicar a diferença de um remédio para depressão, do tarja preta, e entender se esse remédio para depressão, ele causa dependência também? Nossa, que pergunta ótima, Lucas. Porque o que acontece é que eu percebo que tem pacientes que chegam no consultório e falam, eu fiquei 2 anos resistindo em procurar tratamento porque eu fiquei com medo de chegar aqui e ficar dependente da medicação. Como se todas as medicações fossem iguais, né? Primeiro, o psiquiatra pode passar o calmante tarja preta, mas ele vai saber na hora de tirar para o paciente não ficar dependente. E a outra coisa é que as medicações de primeira linha não são os benzodiazepínicos. As medicações que são realmente para tratar o paciente são os antidepressivos, que são, né, tem várias classes de antidepressivos.
e eles não causam dependência. Você precisa tratar num tempo adequado. As pessoas acham, pela depressão ser tratada por um período mais longo, né? A gente trata assim, no mínimo 1 ano, as pessoas acham que é dependência. Não, né? Faz parte do tratamento. Ele tem uma fase que a pessoa melhora do quadro, que ele remite, que ele se recupera, e depois tem uma fase de manutenção, para evitar recaídas. Mas não quer dizer dependência. Né? Então, isso é super importante as pessoas saberem, para não ter esse preconceito de achar que vão chegar num tratamento e vai ficar para o resto da vida dependente da medicação. No caso das pessoas que têm depressão, existe cura para isso ou vai sempre existir essa manutenção? Ai, pergunta ótima também. Na verdade, isso vai depender muito da predisposição genética e dos fatores ambientais, porque é a combinação. Então, assim, tem pessoas que têm uma predisposição genética muito grande para adoecer, né, nessa questão mental, na questão do transtorno depressivo. Então, às vezes, ela não precisa de muito estresse na vida dela para adoecer. E essa pessoa vai acabar tendo recorrentes vezes. E quando a pessoa tem mais de 3 vezes, a gente já considera que é uma depressão crônica. Tá? Então, é melhor manter um tratamento como se fosse um antihipertensivo, como se fosse uma medicação para diabetes, do que deixar ela ficar deprimida outras vezes. O cérebro dela é uma prevenção. Agora, tem pessoas que têm menos predisposição, né? Quem tem menos predisposição, geralmente é aquela pessoa que normalmente adoece por um acontecimento, né, forte na vida dela, então foi uma questão mais do impacto ambiental. E às vezes nunca mais vai ter, vai tratar uma vez, nunca mais vai ter, mas é individual. Então, assim, por isso que é muito importante a história familiar. Sim. Né? E tudo isso na consulta com o médico, você vai ter indicação do remédio ou não, tá bom? Tem perguntinha chegando, vamos colocar a primeira aqui pra gente, Leone, por favor? A Cláudia aqui de São José. Olha que interessante que ela comentou, doutora. Uma vez usei um remédio tarja preta para emagrecer. Realmente fiquei bem magrinha em 3 meses, mas fiquei tão nervosa, afetou os meus nervos. Cláudia, não vamos querer puxar a sua orelha aqui não, mas vamos só entender com a doutora. Existe remédio tarja preta para emagrecer? Existe, eu esqueci de falar. Sim, são as anfetaminas. Assim, que está relacionado ao estimulante cerebral. Da 3ª classe. Então, assim, anfepramona, femproporex, eram medicações bem consumidas. Como que é o nome? Femproporex, é famoso. Eles eram bem consumidos. Gente, que muitas atrizes até usam. Até hoje. Até hoje. Olha que coisa triste. Então, são indicadas hoje para obesidades, assim, muito graves, assim, né? Mas, assim, hoje se evita tomar. Mas eles viciam? Viciam e deixa a pessoa igual a Cláudia falou. Nervosa, ansiosa, agitada. Meu Deus, aí fica magra e fica nervosa. Né? Será, imagina, gente? A gente fica gordinha e feliz. Vamos a mais perguntas e comentários. Agora a gente vai ler o comentário da Maria Aparecida. Doutora, ela diz o seguinte: o médico até já passou para mim, mas segurei firme e nunca tomei. Disse esses medicamentos não fazem parte da minha vida. Aí depende muito do que ela usou, né, e para qual tratamento foi. Mas se havia, né? a resistência da pessoa. Mas se havia indicação médica, quais os riscos que a pessoa pode ter se caso não seguir o tratamento médico? Por exemplo, os calmantes, né, falando dos calmantes. Quando que a gente usa? Quando o paciente está num quadro de uma crise de ansiedade aguda, é um sofrimento muito intenso, é algo que ela está acontecendo forte, né? É uma crise. O que acontece é que ela vai ficar tendo a crise e não vai passar, né? Ela vai ficar esperando a outra medicação, que é a medicação ideal, começar a funcionar depois de 14, 15 dias, né? Isso é o que pode acontecer, porque assim, essas indicações elas são importantes, né? Porque tem pessoas que a crise de ansiedade, o ataque de pânico são tão intensas, tão violentas ali, que às vezes, né, perde a cabeça até, né, no sentido de desespero, né? Pois é. Tem mais uma perguntinha pra gente fazer aqui agora, da Edilene. Ela até mandou a foto do medicamento aqui. Ela disse que há 4 anos sofreu um acidente de moto e fraturou 4 costelas. Poxa, Edilene. Ainda sente muita dor, pois o trabalho dela exige muito esforço.
Ela comenta que o médico ortopedista receitou uma medicação, só que ela tomou só 2 vezes. Ela não gosta de medicação e tem medo mesmo de ficar viciada. Para ela ter mandado a foto, doutora, eu não sei se é tarja preta ou não essa medicação. Essa medicação é bem segura, não teria motivo para ter medo, não. A pregabalina é uma medicação que a gente usa tanto para ansiedade quanto para dor, né? E é uma medicação que ajuda também a relaxar, para dormir, é usada na fibromialgia. É bem tranquilo, poderia ter tomado. Mas ela não pode voltar a tomar do nada agora também, né, doutora? Acho que já passou, né, o problema dela? Não, ela está com dor até hoje. Ainda continua com dor. Se ela está com dor até hoje, eu acho importante você tomar, sim. Ah, tá. Então vai no médico, Ou só falar, doutor, tomei só 2. Posso Seja tomar o resto? sincera. Tava com medo, mas eu posso tomar o resto? Continuamos com mais perguntas? Vamos chamar o Douglas? Já está está posicionado? Então vamos lá, Douglas Cruz está chegando para conversar com a gente e falar como que está a região, o movimento das estradas e também mostrar um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Oi Douglas, bem-vindo. Obrigado, boa tarde para você, Águida, Lucas, e também boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. O jornalismo aqui da Rádio Band Vale, não só da rádio, mas de todo o grupo Band Vale, já está em preparação para mais uma edição do Band Verão, que começa já hoje em Caraguatatuba. Band Verão que será realizado aí nos próximos fins de semana na cidade, né? Então, os jornais Band Cidade, segunda edição, além do programa Manhã na Band, vão ser realizados aí na cidade de Caraguatatuba, direto do complexo lá da Rua da Praia, né? Então a gente está em preparação, o pessoal já está aí nos últimos detalhes para trazer muita informação no jornal Band Cidade, segunda edição, às 6h50 da noite, com Otávio Baldin e o timaço de jornalismo da Band, falando sobre tudo o que acontece aqui na região do Vale, Serra e Litoral, além também com os destaques aí de Caraguatatuba. E eu sei que o Lucas e o pessoal aí também, junto com a Mariana Felício, já estão em preparação para o Manhã na Band, que amanhã, sábado, vai trazer aí tudo o que é destaque lá no Litoral Norte, além da oportunidade do pessoal conhecer um pouco mais dessa cidade litorânea belíssima, além de assistir aí entrevistas e também se deliciar com pratos turísticos da região e curtir muita música. É o projeto Band Verão, que já começa hoje com o Band Cidade, segunda edição. A gente tem o Manhã na Band também, e o jornalismo da Band Vale já está em ritmo acelerado nesses próximos fins de semana aí do mês de janeiro. Falando ainda em destaques do nosso Litoral Norte, vou falar um pouco da situação das estradas para quem está saindo e entrando no Litoral Norte. O motorista que faz viagem pela rodovia dos Tamoios vai enfrentar trânsito livre, tanto para a subida da serra quanto para a descida da serra. A rodovia tem boa visibilidade, o motorista vai fazer uma boa viagem. Porém, na rodovia Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté a Ubatuba, o trânsito está um pouco mais intenso na descida da serra. Hoje, sexta-feira, muita gente pegando o fim de semana aí prolongado no Litoral Norte. A rodovia Rio Santos ainda durante esse verão com movimento intenso, principalmente na ligação entre as praias. Então, Praia Grande em Ubatuba, Massaguaçu aí em Caraguatatuba e também São Sebastião, o litoral sul, muito movimentado. O motorista vai precisar de um pouco mais de paciência. Já na travessia de Balsas, entre São Sebastião e Ilhabela, que nos últimos dias registrou aí trânsito intenso, hoje tá tudo bem tranquilo. São 30 minutos aí no embarque sentido São Sebastião e 45 minutos no sentido Ilhabela. Então a gente tá vendo aí que a travessia tem até um pouco de trânsito aí, mas é o trânsito normal mesmo. 30 minutos é o tempo normal de espera. E no sentido Ilhabela a gente tá vendo que também tá bem tranquilo. Portanto, você motorista que vai pegar estrada para acompanhar aí o Band Verão ou para descer também para o nosso Litoral Norte, fique ligado aqui na 102,9 que de hora em hora a gente atualiza a situação das rodovias da nossa região. São os destaques de momento, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu amigo. Excelente tarde de trabalho para você, viu? Já já a gente volta para contar para vocês aí em casa quais são os 2 destinos brasileiros que estão entre os melhores do mundo. Olha que legal! Nossa, quais serão? Fiquei curiosa. E também daqui a pouquinho a gente volta respondendo as suas dúvidas sobre a medicação tarja preta. Até já! De volta para comentar com vocês que existem vários indicadores da confiança na economia. Um deles mede a quantidade de pessoas
que realmente estão certas, que vão pagar as dívidas. Mas também é importante a gente falar o seguinte, que muitas pessoas estão com o dinheirinho sobrando e estão querendo viajar, estão querendo passear, né, amiga? Indicador, né? Quando Com você tem um dinheiro extra e tudo isso faz movimentar a economia. E a gente vai saber agora quais são os lugares mais visitados ou cobiçados. Vamos ver. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a praia de Ipanema, uma das 20 melhores do mundo, de acordo com um ranking feito por uma plataforma de viagens. A turista argentina concorda. Muito mais tranquilo, muito mais limpo e nos atenderam muito melhor aqui. No doce balanço a caminho do mar, os turistas elegeram também o Rio de Janeiro como um dos melhores destinos de 2023. A cidade maravilhosa ocupa o 25º lugar na lista, que é encabeçada por Dubai, Doha e Nova York. É minha terceira vez aqui no Rio, eu adoro aqui. Mas não basta ser maravilhosa para uma cidade ficar bem colocada na lista. Com base nas avaliações dos próprios viajantes, o levantamento também elege as melhores experiências para o turista. E aí o Brasil se dá bem mais uma vez. São Paulo está entre os principais destinos culturais. Este hotel em Gramado é o terceiro melhor do mundo. Entre os restaurantes mais saborosos está o do chefe carioca, Felipe Bronze. Entre as praias, a do Sancho, em Fernando de Noronha, é a grande campeã. Mas nem isso abala a autoestima do carioca. Tem coisa melhor que isso, amiga. Aqui, a gente mora aqui, ó. Nosso quintal, amigo, olha ali. Olha legal, litoral. Tem coisa melhor que isso, amigo. Não tem, filho. É um privilégio também de quem mora aqui na nossa região, em Caraguá, em São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, que é tudo muito lindo. E olha, se você está assistindo a gente de alguma dessas cidades, acabando o programa, vai pra praia por nós, né? Vai fazer uma caminhada, Nossa, tá um dia lindo, tá né? Mesmo, aproveita Pelo jeito, nós. No final de semana vai ficar bom? Assim, mais ou menos, amiga, mas eu tô pensando que vai dar tudo certo, que não vai chover, mas até aquela chuvinha fraca. Quente. É, calor sempre vai estar, sempre mas vai uma chuvinha fraca. Mas é isso, gente. Hoje aqui no estúdio, a gente está falando sobre os medicamentos controlados de tarja preta, né? Quando é necessário usar. Então agora a gente vai responder um monte de pergunta que está chegando. Claro que junto com a doutora, né? Respondendo pra gente. Coloca pra gente a primeira perguntinha, que é até interessante, para reforçar algo que a doutora Flávia já comentou. A Ieda de Taubaté falou, o Êxodos, 20 miligramas, pode ser usado por quanto tempo, doutora? O Êxodos é um antidepressivo, é um inibidor de recaptação de serotonina. Então, se o seu caso for um caso de um quadro crônico, repetitivo, recorrente, você pode usar a vida inteira, sem problema nenhum. Vamos então a mais perguntas, já está valendo a próxima. Vamos ver então da Maria, né? A Maria Regina escreveu o seguinte, doutora, queria saber se faz mal tomar ciclobenzaprina todo dia. Tomo para dormir. Então, ciclobenzaprina não é uma medicação indicada para insônia, né? Relaxa a musculatura, diminui a dor, mas não é a medicação assim, mais indicada para insônia. No seu caso, se você consegue dormir, acho que também não tem problema, né? Porque às vezes está relacionado a alguma tensão que você tem. E relaxando, você consegue dormir. Ah, é um relaxante muscular. É que relaxante muscular dá uma é verdade, amortecida na dá uma vida, amortecida. Né, acho que essa é a palavra. Amortecida. Mas acaba não sendo uma indicação de primeira escolha. Tá certo, amiga. Ó, fica a dica da doutora para você. Próxima perguntinha que vocês mandaram, o Sidney, comentando que tem um primo que está tomando 6 comprimidos cedo e 6 à noite. Fala para ele diminuir, mas ele diz que o médico fala para tomar. O que fazer nesse caso? Sidney, eu acho que a resposta está fácil de responder, mas eu vou deixar que a doutora fale. Eu não sei, porque se o médico está falando para tomar 6 de manhã e 6 à noite, não está muito correto, né? Teria que rever essa conduta. Mas teria que ver se isso condiz com a verdade, né? Eu acho que se a pessoa não concorda com o médico, pode até, de repente, questionar o médico a princípio. E se continuar não concordando, busca outras opiniões. Mas o médico sempre é quem vai dar para você o que tem que fazer ou não, viu, gente? É isso. E assim, ele não falou 6 medicações do quê, né? Então, às vezes é para pressão alta. Na hora eu fiquei pensando em benzodiazepínicos, mas dependendo da medicação, tá certo, né? Às vezes é um monte de coisa que a pessoa tem. E da gravidade que ele tem, né? E da gravidade que ele está. É verdade. Vamos então para mais participações? Quem mandou para a gente foi a Fátima. Obrigada, viu, querida? Eu gostaria de saber sobre a medicação Zolpidem, pois tomo há 7 anos depois de uma perda súbita de audição. Tenho muito barulho na cabeça, não consigo dormir sem. Então, o Zolpidem não é um benzodiazepínico.
A princípio, ele veio com uma medicação que a gente chama medicação Z, né? Que é Zolpidem, Zopiclona, que são indutores do sono. Ele veio, a princípio, como se fosse uma medicação bem segura e bem tranquila, mas atualmente, como foi também, né, com os calmantes tarja preta, né, os benzodiazepínicos, depois de um certo tempo, de um certo uso, começa a aparecer que ele também pode causar dependência, e tem causado dependência, e tem também aquela questão, né, a hora que você toma até a hora que você consegue dormir, essa fase de indução de sono, muitas pessoas diminuem a consciência e acaba perdendo a memória. Nossa. E tem pessoas que acabam fazendo várias coisas que depois não se lembram, né? Acontece com os outros. A gente já colocou matéria aqui, às vezes a pessoa faz compra na internet e se arrepende depois, manda mensagem para quem não queria, falando coisa nada a ver. Então, cuidado, né, minha amiga? Vamos lá, próxima participação aqui com a gente, do Matheus. Doutora, faço uso há 5 anos de clonazepam e sertralina. Ele já não faz mais efeito. Queria saber se tem tempo ou não, porque para mim não adianta mais. Você é exatamente o perfil da pessoa que ficou com dependência, né, ao clonazepam, e é um candidato para realmente conseguir ir tirando essa medicação e para ter sucesso para tirar, né? Você é jovem, consegue sim tirar. Devagarzinho, né, com auxílio aí no profissional, você consegue sim tirar. Agora a gente vai ver a pergunta da Marci, que é de São José dos Campos. Boa tarde. Eu faço uso do Rivotril há muitos anos. Devido à crise de pânico, muito se deixa de fazer uso. Seria possível? Obrigada, Lucas e Águida. Obrigada a você, viu, Marci, pela sua participação. Marci, você consegue sim, viu? Você consegue ir tirando. Não vou falar que é fácil, já falei aqui que é sofrido, que é difícil, porque é uma dependência química, você vai ter os sintomas de abstinência, né? Vai ter alteração do sono, alguns efeitos físicos, mas tirando devagarzinho, com controle, com apoio, com incentivo, você consegue sim. Perfeito. Tem mais perguntinhas chegando. Aliás, obrigado a todo mundo que está participando. Parece que chega no final, o pessoal fica com vontade de perguntar. Está chegando um monte de pergunta agora. Está chegando bastante. Vamos lá, então. Perguntinha para a doutora da Má. Boa tarde, um feliz 2024 para você também, minha amiga. Eu tomo vários medicamentos para depressão, mas está chegando um ponto que já nem dormir consigo. Tomo também tarja preta, dei entrada várias vezes no INSS, sempre negado. Obrigado. Doutora, essa questão do medicamento está tomando e não está fazendo efeito, tem que questionar o médico, não tem? Então, existe um quadro que pode acontecer, né, em qualquer tratamento, que são os transtornos depressivos resistentes, que realmente faz, né, uma combinação de medicações, tentam várias, né, mesmo assim a paciente não tem uma resposta efetiva. Nesse caso, teria que ir para alguma outra conduta, né, um outro tipo de tratamento mais potente, que hoje a gente fala de cetamina e a gente fala também, tem a eletroconvulsoterapia. Então, se a depressão é resistente e já tomou várias medicações, várias combinações e não melhora, né? Agora, o que pode acontecer é que você não melhora também, porque na verdade não é a depressão. Pode ser que você está com sintomas de abstinência do benzodiazepínico, porque você toma muitos anos, então pode ser os sintomas aqueles que eu falei, né, da dependência do benzodiazepínico, e você possa estar confundindo com uma depressão que não se resolve. Tá vendo? Precisa passar por uma avaliação médica mesmo, né? Tem uma última participação, dá pra gente colocar? Da Regina. Minha irmã usa 2 calmantes para dormir. Ela pergunta se pode, doutora. Não deveria, né? Assim, poder, ela tá tomando, não aconteceu nada de grave, assim, mas assim, não deveria. Não é o ideal mesmo, porque os benzodiazepínicos, eles não melhoram o sono, pelo contrário, eles alteram a arquitetura do sono, vai piorando o sono com o passar do tempo, cada vez mais. Não deveria. Perfeito. Rapidinho, doutora, acho que dá tempo da última. Só um último comentário de 30 segundos para a doutora fazer, para o Rafael Santos. Ele está comentando aqui na história dele que ele não consegue dormir de jeito nenhum, que há dias não está conseguindo dormir. E ele quer uma dica, porque ele tem medo de dormir e não acordar mais. Ô, meu amigo, não vai acontecer isso não com você, tá? O Rafael está comentando aqui. Doutora, na insônia, tem que buscar tratamento com o médico, não tem? Sim. O que se caracteriza a insônia? Quando a pessoa ela tem mais de 3 noites na semana que ela não dorme, por mais de 3 meses. Então, assim, se você está nessa condição, você já está com transtorno de insônia.
Importante procurar ajuda, né? Quanto antes, melhor, porque o sono é fundamental. Bom, nós conversamos hoje com a médica psiquiatra, a doutora Flávia Sano. Muito obrigada pela sua participação, Eu doutora. que agradeço. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Segunda-feira tem Falando Nisso, achando que amanhã tem mais, mas não. A gente vai ver qual o nosso convidado. Olá, eu sou Matheus Pereira, advogado trabalhista. Estarei falando sobre férias. Aliás, quem vai tirar férias de alguns dias vai ser minha amiga aqui, ó. Verdade, gente. Né? Olha, eu volto em breve. Rapidinho. Vai ser bem rápido. Vai e volta, vai e volta. Aquelas Isso. férias assim, sabe? Só pra matar a saudade de quer descansar. É isso mesmo. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Amanhã, 10 horas da manhã, eu espero vocês ao vivo aqui no Manhã na Band, tá bom? Um beijo, bom fim de semana.